Olá, eu vou tentar fazer um vídeo aqui. Eu tô desmontando uma mesa. Aqui os participantes, coadjuvantes. Meu Deus, esse vídeo vai ficar um tanto quanto caótico. Talvez o áudio fique um pouco ruim. Eu tenho tudo pra ser blogueira, menos a vocação. Porque eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida requer muita dedicação, muita energia. E eu acho que para você fazer um vídeo bacana, você tem que, no mínimo, ter a disposição de fazer a edição, ter os equipamentos necessários. O meu celular, ele é super antigo, mas ele me atende dentro daquilo que eu preciso, né? Então, vida que segue. Mas eu quero compartilhar uma coisa bem legal. Se vocês tiverem paciência para permanecer aí, eu acho que vale muito a pena. O áudio eu não sei como que tá. Se eu parar aqui, eu vou ter problema de gravação. Então, eu vou tentar gravar tudo de uma vez. Eu tenho, acho que deve ter aproximadamente, tem 2 anos e meio que eu voltei para Cuiabá, né? E eu tô me mudando dessa casa aqui. Essa já vai ser, em 2 anos e meio, essa já vai ser a minha 3ª mudança. E todas as vezes que eu faço mudança, eu me torno cada vez melhor na organização da mudança. E eu sempre falo que eu odeio me mudar. E a vida tem me mostrado que, contrariando tudo aquilo que eu gosto e que eu não gosto, parece que quanto mais o tempo passa, mais diminui o meu tempo de permanência em alguns lugares, sabe? E aí eu tava aqui, né, montando essa mesa e pensando que eu já fiz, dessas mudanças que eu já fiz, algumas foram muito onerosas. E eu tô aqui desmontando essa mobília e pensando que algumas eu paguei para fazer tudo. Então, dada a situação financeira em que você se encontra, você tem que meter a mão na massa e encarar. E aí, assim, nós vamos fazer uma troca de casa. A menina que vem morar aqui, eu vou pra casa dela. Lá é uma casa menor, essa casa é de 3 quartos, essa casa que eu moro hoje são 3 quartos. Então, uma de 2 quartos me atende, né? Então, nós vamos fazer essa troca. E aí, nessa troca de informações entre eu e ela, uma pessoa muito bacana, e ela falando pra mim das pessoas que irão ajudá-la. A mãe, o cunhado, o marido que pediu para adiar a data da mudança porque ele estará viajando. E eu aqui, sozinha. As minhas ajudas, até brinquei para ela, falei, ai que bom, as minhas ajudas são todas pagas, né? E eu tinha aqui em Cuiabá uma pessoa que me ajudava muito. Então eu não me preocupava tanto, porque ele era um marido de aluguel desses muito caprichoso, muito parecido comigo. Eu sou uma pessoa extremamente enjoada. Tenho muito ciúme das minhas coisas, das minhas mobílias, até porque foram todas pagas com muito sacrifício, não foram baratas, né? Então, assim, eu sempre me preocupo muito na qualidade da mão de obra que eu vou pagar. E quando essa pessoa deixou de me atender, eu confesso que me gerou uma certa ansiedade, sabe? Uma certa preocupação. Mas eu tava pensando do contexto, da justificativa que ele parou de ser meu prestador de serviço e deixou de falar comigo, me bloqueou ali no WhatsApp, né? E disse que nunca mais iria falar comigo. Ele já prestava serviço para mim há muitos anos, assim, eu acho que há pelo menos uns 15, 20 anos, né? Primeiramente foi o pai dele que fazia serviço para mim quando eu morava aqui em Cuiabá. Quando eu fui embora, aí ele começou a suceder o pai dele. E de lá pra cá ele vinha fazendo muito serviço. Uma pessoa maravilhosa, né? Eu sempre falava que ele era um anjo na minha vida, mas muito sistemática, assim, que você tem que ter muito tato pra poder lidar. Mas devido a esses tantos anos de convivência, eu falo que eu já o considerava meio que membro da família, né? Porque você vai criando um certo vínculo. E aí ele teve um problema conjugal ali, separou da esposa, e ele me ligava, e dentro do possível a gente conversava, eu dava o suporte, eu via que ele estava muito naquela angústia dele. E aí teve um dia que ele foi lá no meu trabalho e eu não tinha chegado ainda e ficou me esperando e eu nem sabia disso, né? E fui avisada depois. Depois desse dia ele foi e me bloqueou. E aí eu soube que ele tinha me bloqueado porque
quando ele disse que quando ele mais precisou de mim, eu não o apoiei. Eu contextualizei essa história porque, assim, eu acho que tudo depende da perspectiva de cada um. A gente não vai invalidar o sentimento e o pensamento do outro, mas essa sensação, essa sensação não, essa avaliação que a gente faz de cada um, né? Esse senso de utilidade e necessidade que a gente faz de cada um. Eu organizando essas coisas aqui e eu tava pensando assim, eu tô desmontando aqui essa mesa, tentando tornar tudo mais fácil possível para que quando eu mesma tiver que montar, seja menos difícil e eu consiga me lembrar, né? Eu não sou treinada para isso, eu tenho algumas habilidades, mas não sou montadora nem desmontadora. Mas assim, aí eu tava realmente refletindo sobre isso, né? Às vezes a gente acha que as pessoas, elas só podem permanecer na nossa vida enquanto ela tem uma certa utilidade para nós. E a partir do momento que elas não são mais úteis, a gente descarta. E aí eu tava pensando tanto que as nossas relações se tornaram meio que valorizadas com esse senso de objeto, né? Tipo, você usa durante um tempo e a partir do momento que aquele objeto não te serve mais, você vai lá e descarta. E aqui, o que nos levou, né, a fazer isso? Eu, assim, não vou entrar no mérito de como a pessoa se sente, quais os motivos, né? E assim, mas entrando nessa reflexão do tipo, não atendeu a minha necessidade, não supriu as minhas expectativas, eu vou lá e descarto. Muitas vezes a gente não quer nem ouvir o outro, né? Ou dar a oportunidade para o outro justificar, ou, né, de repente falar, não, talvez você tenha se equivocado, ou pra gente se desculpar e falar das nossas verdadeiras intenções, né? Então, assim, partindo muito desse lugar reflexivo, né? Embora eu tenha dito assim, pra menina que vem pra cá, né? Que bom que você tem ajuda, eu só tenho as ajudas pagas, mas, assim, não é muito verdade isso, né? Eu acho que esse processo de mudança, ele é um pouco desgastante, dá trabalho, mas eu acho que sempre abre pra nós a perspectiva de recomeços, né? Eu acho que eu preciso mudar essa minha narrativa de falar que eu não gosto tanto de mudar, porque isso me permite me abrir pro novo, né? Então, experimentar uma nova mão de obra, aprender uma coisa nova, construir uma nova história num lugar diferente. Às vezes, eu falo assim, eu sofri muito, né? Porque eu tinha minha vida toda estruturada lá em Sinop, minha casa própria, né? E abrir mão de tudo isso, do tanto que eu batalhei para conquistar, tal. E abrir mão de tudo isso para mim foi muito difícil. E aí você ter que recomeçar, né? E recomeçar mais uma vez. Mas eu acho que assim, Deus nos capacita para tudo. E cada novo processo, né, de mudança é um processo além da gente se recomeçar, não só num novo imóvel, mas numa nova história mesmo, né? Escrevendo uma nova história dentro daquilo que você vai poder viver. Essa casa aqui me salvou aqui em Cuiabá, sabe? Porque eu gosto muito de morar aqui nela, eu acho ela muito legal. Quando eu morei no apartamento, eu não me adaptei. Eu ficava muito tempo dentro do quarto. Isso me gerava uma tristeza profunda, sabe? Então, e quando eu vim pra cá ter uma casinha, um terreninho, um quintalzinho ainda que minúsculo, me renovou o ânimo. Perto do meu trabalho, eu fico muito dentro de casa, né? Então, pra mim, isso foi um renovo. Então, eu acho que, apesar de ser cansativo, né? Da gente muitas vezes não querer encarar, não querer recomeçar, mas é sempre uma possibilidade. Eu acho que o novo, qualquer novo, eu tenho percebido isso, que qualquer coisa que é nova, renova não só os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas expectativas em si, né?
E eu falo assim, agora eu tenho me visto completamente assim, diferente, né? Cada mudança que eu faço, eu tenho tentado abrir mão de algumas coisas, descartar muitas coisas assim que são inutilizadas, né? Que a gente vai acumulando. Eu vejo meu guarda-roupa, eu tenho cada vez diminuído a quantidade de roupas e eu acho isso muito bonito, sabe? De ver que eu acho que me contei que eu quero construir futuramente uma pessoa mais minimalista, para realmente que faça parte da minha vida as coisas que realmente importam, né? As coisas, as pessoas. Nesse processo ainda de mudança de vinda para Cuiabá, foram tantas coisas que eu tive que ressignificar, relações, né? Vínculos afetivos. Então, assim, eu falo que eu zerei a minha vida e cada dia que passa, eu vejo que eu realmente zerei, né? Muitas pessoas que faziam parte da minha convivência já não fazem mais, mas hoje, Deus, a vida, colocou tantas outras pessoas novas que eu sei que se eu me permitir, vão fazer toda a diferença. Então é isso, a gente vai sempre ter essa capacidade de reconstruir. Esse momento aqui de montar e desmontar, eu sempre fico assim, né, conversando com a minha mente, refletindo sobre tudo que eu já passei ao longo desses anos aí. E aí daqui uns dias a gente conta uma nova história na nova casinha. E é isso.